Bom dia, rapaziada, Diário da Honra. Nós estamos aqui na iLab Segurança 2025, a primeira conferência de segurança pública. Nós temos aqui um stand aqui à disposição do Diário da Honra e está sendo um evento muito interessante, muitas palestras, debates importantes para a segurança pública. Daqui vão sair projetos e propostas aí para serem incluídos na PEC, para ser discutidos na PEC da segurança pública, né? Então, é um evento que integra os estados com o governo federal. E esse debate sobre a segurança é essencial aí para melhora da qualidade da segurança pública no país, né? Então, estou muito orgulhoso de participar. O Diário e a equipe aqui estão realizando entrevistas, fazendo contatos e está sendo muito bom que a conferência seja um evento anual, já participe do calendário anual aqui de Brasília, né? Vamos para cima. Hoje é uma edição especial, nós estamos aqui na iLab Segurança 2025. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que é o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. Coronel, prazer recebê-lo aqui. Grande prazer. Bom dia, eu te agradeço pela oportunidade. Prazer é meu aí de poder falar contigo aí sobre segurança pública. Certo. Coronel, eu queria saber inicialmente como é que foi essa trajetória dessa carreira de sucesso aí do senhor, desde soldado até secretário de segurança. Como é que foi essa Olha, sua trajetória? tenho muito orgulho de toda a minha carreira, de tudo que conquistei. Foi com muito trabalho, muita dedicação, foi trabalhando na rua, foi fazendo operações, foi conversando com os policiais. Isso me trouxe hoje a condição de secretário de segurança. Mas estou na secretaria e sou oficial da Polícia Militar. Iniciei em 89 como aluno soldado no batalhão da região sul de Curitiba, o 13º Batalhão. E durante o início da escola eu já fui para a Academia Policial Militar do Guatupê. Saí aspirante em 92 e de lá para cá passei em várias unidades. Dentre elas, servi muito tempo comandando a RONE, né, que hoje é um batalhão. Comandei também o Batalhão de Operações Especiais, comandei a região norte do estado, que é Londrina, região metropolitana. Tive outras funções, fui comandante do policiamento da capital como coronel, fui subcomandante-geral e fui comandante-geral por 2 anos da Polícia Militar e fui convidado em 2022 para 23 pelo governador para assumir a função de secretário de Segurança Pública do estado do Paraná. E, secretário, a gente está nessa conferência bacana aqui, que é a primeira de muitas aí, eu espero, né? O que o senhor está achando dessa conferência e qual a importância dela aí para a segurança pública do país? Olha, eu acho um momento oportuno e apropriado para reuniões e debates como esse que estão sendo trazidos aqui pela conferência. Ela trouxe a possibilidade, além da reunião do Conselho de Secretários de Segurança, nós também temos aqui toda a segurança do país representada, né, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Científica, Polícia Penal, Guardas Municipais. E um momento em que nós temos uma proposta de emenda constitucional que ela interfere muito na segurança pública do nosso país. Então eu vejo que as propostas que estão sendo trazidas pelo Conselho de Secretário de Segurança, elas são oportunas, são necessárias
são viáveis e foram feitas por nós, que somos policiais, por nós que somos da segurança. Sim, sim. Foi feito até um anteprojeto com algumas propostas que vai ser apresentado ao Congresso para a PEC, né? Sim, Pra são discussão da alguns, PEC são da 9 segurança. itens, né? Dentre eles, né, a alteração da composição do Conselho de Segurança Pública, que hoje ele tem uma composição que não atende à necessidade da segurança pública. Um conselho composto por 50 pessoas, 50 membros, e dos quais representa toda a sociedade, mas a minoria é da segurança pública. Sim, fica muito diluído o trabalho. Sim, então a gente está pedindo o respeito, né, para que seja feito algo parecido com o Conselho, com o CNJ, com o Conselho Nacional do Ministério Público também, onde a maioria dos membros ou são os magistrados ou são do Ministério Público. Então é uma das propostas. Ah, sim. Coronel, o índice de redução de crimes lá no Paraná é bastante alto e eu queria saber do senhor qual foi a estratégia que o senhor utilizou aí. Olha, primeiro, assim, não posso deixar de mencionar todo o apoio que o governador Ratinho tem dado para a segurança. Nós vivemos o melhor momento na segurança pública em investimento e em reestruturação da segurança. Iniciamos lá o nosso governo com um orçamento de 2 bilhões de reais e o ano passado nós já passamos dos 7 bilhões de orçamento. Um investimento de quase 1 bilhão por ano por parte do governo do estado. Aliado a isso, investimento, a reestruturação das polícias, a integração das polícias é fundamental. Então, as polícias foi uma das missões que o governador me passou. Então, as polícias que não se comunicavam, né, cada um tinha seu banco de dados, cada um tinha a questão do seu mundo, do bairrismo. Né? Então, hoje não. Hoje a gente trabalha de forma integrada, as polícias interagem, conversam, complementam suas operações. Isso deu muito certo. E análise criminal com inteligência. Então, a gente tem que otimizar a aplicação dos recursos humanos. Então, aplicar o policiamento onde realmente é necessário. Então, mensalmente, nós analisamos os índices de criminalidade e atuamos com mais impacto, até com campanhas preventivas nesses municípios. Certo. E alguns programas e projetos aí lá do Paraná de sucesso que o senhor implementou lá. Por exemplo, eu soube de um programa envolvendo a mulher, né? Sim, o governador ele determinou 3 coisas para mim. Primeiro, Sim. a integração das polícias, como eu te disse, nós já fizemos. Segundo, redução dos homicídios, né? E redução dos crimes de violência contra a mulher. Então, redução dos homicídios, nós conseguimos de pronto diminuir os homicídios, foram mais de 26%, só esse ano em relação ao ano passado. E o ano passado foi um ano muito bom, nós reduzimos muito. Então, agora no primeiro quadrimestre de 25, reduzimos de 26%. Reduzimos roubos, reduzimos furto. É o melhor ano, né, das estatísticas de segurança pública dos últimos 10 anos. O melhor foi 24 e 25 parece que vai superar 24. Então muitas pessoas estão sendo salvas. Mas a questão da violência doméstica incomoda demais. Então, por mais esforço que nós tivéssemos na repressão, ela por si só não trouxe nenhum resultado. Então nós criamos o programa Mulher Segura. E no ano passado nós pegamos como projeto piloto 38 municípios, onde houve feminicídio, e fizemos a operação, que é Mulher Segura. É palestra para as mulheres, prisão de homens com mandado de prisão em aberto de violência doméstica, Maria da Penha, visita da Maria da Penha logo após ou no dia da violência doméstica. Enfim, várias alternativas, né, que fizeram com que nós reduzíssemos no ano passado em 50% o número de feminicídios nessa cidade. Esse é o projeto Mulher Segura. Mulher Segura. Aí o que nós fizemos? Agora em 2025, pegamos os 76 municípios onde houve feminicídio no ano passado, estamos aplicando a campanha. Já reduzimos em mais de 25% o número de feminicídios esse ano. No Paraná todo, nós reduzimos em 8%. Entendi. Só que assim, por outro lado, e nós esperávamos isso, e as pessoas que não entendem de segurança, elas acham que é um dado ruim. Realmente é ruim, mas é algo que sempre existiu e não era notificado. Então, fizemos as campanhas, aí aumentou o número de ocorrências de violência doméstica.
sabe? Porque as mulheres foram encorajadas a denunciar. Até então elas não faziam, né? Porque não conheciam a rede de proteção, não tinham o apoio do Estado, do município, então aumentou bastante. E graças a esse aumento, essa estatística que gerou para nós conseguimos nortear as nossas operações. Coronel, em função dessas leis penais de hoje, saidinha, progressão de regime e audiência de custódia, muitos criminosos estão na rua hoje, muitos reincidentes, né? E eu pergunto ao senhor como é que está a segurança pública lá no Paraná hoje? Olha, a segurança vai bem, né? Só que segurança não se faz só com polícia, né? Então o Estado tem dado toda uma estrutura para as pessoas, né? Com habitação, com educação, com emprego. Isso está sendo viabilizado pelo governo do Estado, no Estado do Paraná, para as pessoas. Investimento nos pequenos municípios também. Mas a polícia tem feito muito, tem prevenido, tem reprimido quando necessário, mas a reincidência criminal é muito grande. Não é só no Paraná, é em todo o país, né? A reincidência, a progressão de regime de pessoas do crime organizado, pessoas que cometeram várias vezes o mesmo crime, eles vão progredindo naturalmente de regime e acabam indo para o semiaberto, para o aberto com muita facilidade. E as audiências de custódia, né? Então, mas esse é um problema, as pessoas criticam o Poder Judiciário, criticam o juiz, mas ele também é refém das leis. O juiz ele tem um limite de autonomia, né, para a sua atividade, mas enquanto não mudar o Código Penal, que é de 40, enquanto não mudar a Lei de Execuções Penais, né, o Código de Processo Penal, enfim, enquanto isso não alterar, a gente não tem o final, né, que é realmente que não tem impunidade. Entendi. Coronel, o senhor participou de um caso emblemático lá no Paraná, que foi o domínio de cidades ali, em Guarapuava. Eu queria que o senhor comentasse, eu tenho essa curiosidade de saber como foi esse episódio aí. Como é que foi esse caso lá em Guarapuava? Olha, isso foi um caso emblemático. Sim. Porque na época eu era comandante-geral da Polícia Militar. Certo. Então foi um caso em que nós até então não tínhamos nos deparado no estado do Paraná. Certo. Então houve uma situação em Araçatuba, houve uma situação em Criciúma e no Rio Grande do Sul, de casos semelhantes ao que nós tivemos em Guarapuava. E lá, infelizmente, nós perdemos um sargento nosso, era cabo à época, Icieri. Hoje é nome do batalhão, Sargento Icieri. Perdemos nessa ocorrência. E eu prometi para a família, prometi para a esposa, a senhora Fernanda, para os filhos, que nós íamos pegar todos, até o último homem. Nós pegamos todos. Houve uma operação integrada entre a Polícia Militar, a inteligência, entre a Polícia Civil, entre o Ministério Público, entre o Poder Judiciário. E nós fomos buscando, fazem 2 anos dessa ocorrência. E nós responsabilizamos todos os envolvidos, e alguns morreram em confronto. Participei pessoalmente da operação em São Paulo, onde nós prendemos grande parte da organização. E depois dessa ocorrência, onde nós tivemos todo o estudo de caso, a grande parte das polícias do Brasil mudaram os protocolos nas ocorrências de tomada de cidade, que é um tipo de ocorrência diferente, onde a primeira ação do marginal é o ataque. Ele não quer descrição, ele já chega atacando as bases de polícia. Foi acontecer agora, atacaram um quartel, viatura de choque saindo, o sargento morreu ali na viatura, na frente da casa dele. Ele mora na frente do batalhão, então a família ouviu ele morrer. Então, graças a essa ocorrência, depois dessa situação triste, a gente mudou os protocolos, né? Foi criado atirador designado nas tropas táticas, os procedimentos de aproximação. Criou-se então um protocolo de atuação depois desse caso. Das operações especiais e da Força Tática em todo o país. Então eles conversam muito, interagem muito e foi atualizado tudo isso. Coronel, eu sei que o senhor tem um voo aí breve. Eu queria agradecer ao senhor a disponibilidade do seu tempo aqui com a gente e cumprimentá-lo pelo trabalho brilhante lá no Paraná. Eu ouço muito falar da sua atuação lá no Paraná e o senhor realmente está de parabéns, toda a sua equipe, né? Todas as polícias lá estão de parabéns e eu queria cumprimentá-lo, agradecer por essa
breve entrevista aqui. E forte abraço, professor. Muito obrigado, tá? Júnior, eu te agradeço de coração por me dar voz, né, por Certo. permitir falar sobre segurança, permitir falar sobre o meu estado, Sim. estado que eu tenho orgulho, permitir falar das polícias. Eu tenho muito orgulho de ser policial, como eu falo, estou secretário de segurança, Certo. mas eu sou policial militar. Antes de ser oficial de polícia, eu sou policial militar. Se me deparar com uma ocorrência agora, como já aconteceu algumas vezes, eu não vou me recusar. Eu vou para cima, eu vou atender. Sim. E dane-se, depois a gente vê o que faz, mas eu vou para cima porque eu sou polícia. Então, e eu represento muitos policiais do nosso país. Sim. Interajo com todos. Certo. Fiz estágio na rota, conheço todo mundo. Tá. E desejo a você, né, Sim, e a todo sim, esse pessoal que dá vida pela segurança, que Deus proteja. Proteja eles, A nós, proteja a todos nós, proteja nossas famílias, nos oriente para tomar a decisão mais adequada, né? E que a sociedade entenda também, né, que a gente tem algumas limitações. Não é preguiça, não é má vontade, mas enquanto as leis do nosso país não se alterarem, fica um pouco difícil. Parabéns mais uma vez, sociedade paranaense. Tem muito a agradecer ao senhor e à sua equipe, tá? Obrigado. Parabéns. Um abraço. Obrigado. Ok. Obrigado. Muito bem, estamos na primeira conferência de segurança pública e aqui ao meu lado a gente conversa agora com a cabo Maiara Parejas. Ela que está à frente de um projeto muito bacana, o ProERD, vocês devem conhecer. Maiara, qual é a sua avaliação desse evento? Está na sua primeira edição, mas é importante, né, conhecer outras forças policiais, ampliar o network. Com certeza, Berenice, é um prazer. Queria dizer que o evento está muito bacana, muito organizado. É a primeira vez que eu participo de uma conferência, né, desse nível e, sem dúvidas, assim, está sendo muito bacana conhecer tantas outras autoridades de outros estados e também mostrar um pouquinho do ProERD. É engraçado que a gente vai tirar foto, a gente tem um mascote do ProERD, que é o Darin, e as pessoas já vêm perguntar como é que funciona e tudo. É um projeto muito legal. Se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o ProERD, posso? Com certeza. Inclusive, eu já quero te perguntar qual é o principal desafio desse programa, porque em off a gente estava aqui conversando e uma das suas colegas me relatou, né, que o ProERD é sempre um programa que está ali naquela corda bamba, as pessoas querendo tirar ele, né, da ativa. Com certeza. Então, o ProERD, ele é um programa educacional, né, de combate à resistência às drogas. Infelizmente, nós temos tido muitos problemas nas escolas, não só aqui no Distrito Federal, né, mas como em todo o Brasil, alunos de 4º ano, que têm aí em torno de 9 anos de idade, com, por exemplo, aquele cigarro eletrônico. Então, a gente tem conversado bastante com eles, né? Hoje o nosso carro-chefe, digamos assim, no ProERD, é atender os 5º anos, que eles estão nessa fase de transição. E o mais engraçado é porque, apesar de ser um programa de resistência às drogas, a gente não fala só sobre drogas. A gente tenta conscientizar as crianças para que elas possam tomar decisões mais seguras e responsáveis, levá-las a pensar, né, quais são as consequências dos atos delas e assim tomar a melhor decisão. Então, assim, é muito interessante. Inclusive, você falou, né, sobre a conferência. Nós conhecemos uma delegada aqui de São Paulo e ela veio falar pra gente que o ProERD lá na cidade dela estava quase morrendo em São Paulo. E, assim, muitas pessoas não conhecem a importância desse projeto. E por qual motivo seria? Falta de políticas públicas? Falta de políticas públicas, falta também de policiais, eu acho que principalmente, né? É muito difícil um comandante liberar um policial para estar ali, às vezes, nas escolas, sendo que às vezes precisava ali para outro fim, né? Então, assim, aqui no Distrito Federal a gente tem tido esse problema da falta de efetivo. Obrigada, então, pela sua participação. Bom evento. Muito obrigada, foi um prazer. Deus abençoe. E olha só quem eu encontrei aqui, um dos palestrantes do evento, o Rosiel. Boa tarde, Rosiel. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o tema que você trouxe aqui hoje para as pessoas que puderam acompanhar, né, uma integração, uma verdadeira integração de forças policiais nesse evento. Bacana, a gente teve a oportunidade aqui nesses dias de fazer a divulgação de uma plataforma de captação, fusionamento e publicação de dados geoespacializados.
Praticamente tudo que a gente viu nesse evento aqui fala-se em captura de dados, em tratamento de dados, dados para inteligência, dados para decisão estratégica, dado para resposta mais assertiva. E nessa linha, visando principalmente esse mix, né, com esse pool de tecnologias que tem aqui, a gente trouxe essa plataforma que coleta dados de várias fontes distintas e transforma tudo num dado bem amigável, bem disponível à mão, a um clique, que é aí a tendência, né, a moda que praticamente todos os gestores vêm pedindo, comentando. Em termos de expansão, o objetivo é que esse sistema chegue também em outros estados. Quais estados que você já destaca que se utilizam dessa tecnologia? Essa plataforma ela é aplicável a qualquer município ou estado como um todo, né, abarcando vários municípios. Mas independente da plataforma, essa é uma tendência. Essa é uma tendência já assim, praticamente multivendor, multifabricantes, todo mundo está arrumando para isso, né? Então, as grandes cidades do mundo já utilizam e aqui no Brasil esse tipo de tecnologia agora está entrando com força. Certo, obrigada então pela sua participação. Para a gente encerrar, qual que é a nota que você dá aí para o evento em termos de organização, de reunir os estados, né? Acho que todos estão representados aqui. Como é que você avalia o evento? O evento nota 10, com certeza, uma oportunidade, né? Muito concentrada, mas praticamente todos os decisores, principais influenciadores e principais players da indústria de inteligência e segurança estão presentes. Então não tem como ser ruim, né? Que venham mais, porque esse é o primeiro, né? Com certeza, que venham mais. Hoje nós temos a honra de entrevistar o pesquisador Osmar Bernardes. Muito obrigado. Prazer satisfação em estar sua presença aí, tá? E eu queria que você falasse da sua atividade aí de pesquisa na área de segurança pública, na área de geopolítica. Isso, eu sou, primeiramente, né, obrigado pelo convite, Sim. né? E meu nome é Osmar Bernardes, sou pesquisador do Instituto Arrecife, que é um instituto de políticas públicas, né? Nós estudamos, né, várias áreas de política pública, com um grande foco na área de segurança pública, acaba sendo a área principal. No meu caso específico, eu falo mais de geopolítica, né? Eu escrevo sobre geopolítica, inclusive fiz um report, né, sobre o BRICS, né, sobre a última edição do BRICS. Agora nós já estamos quase, né, na edição do BRICS, que agora vai ser no Rio de Janeiro, aqui, né, presidida pelo Brasil. Quando vai ser? Vai ser agora na próxima semana. Próxima semana já? Isso, na próxima semana. E vai ser aqui no Brasil, está sob presidência, né, do governo brasileiro. E no caso do Instituto Recife, ele começou, né, como uma questão de segurança pública central e expandiu para a segurança internacional, geopolítica. Agora também estamos entrando na parte do agro, né, óbvio, a parte muito importante do Brasil e do setor produtivo brasileiro. Então nós aqui, pelo Recife, a gente executa estudos, né, análise e também pesquisas. Legal. Estamos buscando pesquisas científicas, né, por exemplo, o protocolo Tuller, né, famoso na área policial, pela questão da reação do saque, não é, do policial, e o tiro em frente a um agressor. Né? A distância. Isso, que calcula a distância ideal, o tempo ideal de né? reação do policial, né, ao sacar a arma. Frente a uma ameaça, né? Pelo protocolo, é alguém com faca, né? É um agressor com faca. Sim. Então, a ideia nossa, por exemplo, é fazer uma versão brasileira disso, né? Porque fazer uma revisão desse protocolo, ver se é isso mesmo, para dar também a retaguarda científica e jurídica para o policial, né? A gente, obviamente, defende que o policial seja sempre preparado, né? Que seja com o armamento correto, com todos os procedimentos corretos. E nós temos que dar uma base científica para isso. Não podemos falar, né, o que é e o que não é se a gente não tem um estudo. Então, o outro lado, digamos assim, que critica sempre o policial, que está sempre atacando o policial, eles vêm com estudos muitas vezes malucos, não é? Estudos que a gente sabe que não fazem muito sentido. Então, a gente precisa, querendo ou não, fazer o nosso lado também. Pesquisar e indicar o que eles erram, né? E qual seria o modelo correto. Osmar, eu queria que você contasse um pouco para nós mais sobre o Instituto Recife, quando é que ele surgiu, quais são as iniciativas que ele tem. Isso, o Instituto Recife ele é recente, não é? Foi feito nos últimos anos, né? Que cresceu realmente, começou a estruturar essa parte de pesquisa. Nós temos essa área, como eu mencionei, né, de estudos científicos também, e temos uma área de projeto social, que é uma área muito legal, é o projeto Arete,
está inclusive rodando lá em Niterói. Então, acho que o pessoal lá de Rio de Janeiro, né, de Niterói pode ter acesso. É um projeto que mistura a arte marcial, o jiu-jitsu e aí a luta greco-romana também, com um ensino, né, um ensino cívico, uma formação cívica. E nesse sentido, também combinado com uma formação técnica de alfabetização. Porque o caso mais comum é porque as crianças estão na escola e, em tese, são alfabetizadas, porque elas progridem nas séries, não é? Nos anos escolares, só que a gente sabe que na prática não tem alfabetização nenhuma, é um analfabetismo funcional muito claro. Então, esse projeto, ele coloca essa criança, né? E são crianças de favelas, de comunidades, né, em situações de vulnerabilidade, que é o termo que baseado no agora. Rio. Esse projeto está no Rio, mas ele é replicável. Inclusive, nós estamos, Niterói especificamente, mas estamos com a expansão para o Rio de Janeiro mesmo, e também em contato com outros líderes, lideranças locais, etc., que podem replicar isso pelo Brasil. Então, inclusive, é um projeto que ele está sendo padronizado, né? Nós estamos criando a metodologia, criando material de ensino, né? Criando todo o acompanhamento e as formas de você estruturar esse projeto na sua cidade. Então ele é um projeto replicável, isso é interessante também. Você consegue levar para várias realidades, tá? Com algumas adaptações, mas você consegue implementar ele. E os resultados estão começando a aparecer. O resultado primeiro que é na arte marcial, né? As crianças ganham, obviamente, a disciplina e toda a educação que a gente sabe que acompanha a arte marcial, né? No sentido da educação moral ali, de entender que as coisas vêm pelo esforço, que você precisa obedecer algumas ordens, que tem certos padrões, isso é muito importante. E depois você também tem, obviamente, o ganho da alfabetização e da formação cívica. Então nós já começamos a ter avaliações que comprovam a melhora dessas crianças. Então, quer dizer, algo que não é um projeto social ali, de figuração, um projeto social que fica inventando coisa subjetiva. Não, tem materialidade mesmo. As crianças aprendem, as crianças estão tendo esse reforço escolar que está transformando a vida dessas crianças. Veja, uma criança aí comum numa escola pública, num bairro pobre, ela vai progredindo nas séries sem aprender de fato. Então, o nosso intuito ali é trazer todo esse conjunto. Não adianta também querer só colocar lá a criança para fazer redação, se ela nunca aprendeu a escrever, não sabe ler direito, ela não tem a formação básica, não tem a disciplina, ela nunca aprendeu, por exemplo, a obedecer um professor, a seguir uma regra. O professor também, infelizmente, alguns professores são... eles fomentam, inclusive, a desordem na sala de aula, né? Infelizmente tem isso, apesar da maioria dos professores ser pessoas dedicadas. Mas então tem toda essa confusão e o projeto vem realmente para atingir isso, né? Para mudar a realidade dessas crianças. E ele é replicável, então quem está aí assistindo a gente pode pensar até mesmo na tua própria cidade, né? Na tua própria realidade, de ter um projeto assim. Pô, legal, maravilha. E eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, assim, até você chegar no Recife, como é que foi? Isso, então, eu comecei na área de ciência política, né? Sou formado em ciência política aqui em Brasília e trabalho com relações institucionais, né? Então a gente trabalha com relação basicamente entre empresas e governo, empresas e legisladores. Essa é a minha experiência, né, de trabalho. E aí depois, por contatos pessoais, né, com o Eduardo Alencar, com o Luiz Ramiro, né, da Recife, fui entrando no projeto, né? E nesse sentido, como eu estou aqui em Brasília, eu acabei, além da pesquisa, né, que eu acabo fazendo mais essa questão da escrita, falo sobre geopolítica, né, como eu mencionei, eu acabo atuando aqui em Brasília pelo Recife também no Congresso. Então, basicamente, estou lá para conversar com os deputados, principalmente os deputados, né, da bancada da segurança pública, né, a apelidade de bancada da bala, né, usam como termo negativo, eu não vejo como negativo, eu acho um termo bem legal, inclusive. Eu usaria com orgulho, não tem problema nenhum. Mas a gente conversa com eles, né, busca essa interlocução, não é? Esse contato, apresenta o Instituto, apresenta nossas ideias, nossos estudos, né, estamos caminhando com esses estudos. E também, claro, com as comissões, né? Comissão de Segurança Pública do Senado, né? Presidida pelo senador Flávio Bolsonaro, comissão da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Paulo Bilinski, né? Delegado Paulo Bilinski. Então a gente busca esses contatos, né? Estou aqui em Brasília, então eu faço essa função para o Instituto. É exatamente isso que eu ia te perguntar, que a tua atividade aqui, mas você já respondeu, né? E eu queria perguntar também o que você está achando desse evento aí. É o primeira conferência de segurança pública aqui em Brasília, né? O ILAB Segurança 2025, né? O que você está achando e como isso deve impactar a segurança pública do país? Primeiro é torcer para que seja o primeiro de muitos, né? É a primeira conferência, mas eu estava até conversando, a gente estava até conversando antes, né? Eu falei, tem que ter todo ano. Tem que ser algo fixo, tá ok, não sei se vai ser em Brasília sempre, né? Mas a posição central de Brasília é sempre interessante ser em Brasília, mas a depender desse rodízio aí, como
como é uma conferência feita pelos conselhos dos secretários, né, de segurança, talvez, né, tenha esse rodízio em localidade. Mas eu acho que a ideia é ter essa interlocução constante. Os secretários têm a interlocução via conselho, e nesse sentido as secretarias acabam também tendo essas parcerias, mas os operadores da segurança pública, vamos falar, a comunidade da segurança pública, que nos Estados Unidos, por exemplo, quando é inteligência, eles falam comunidade de inteligência, né? Então, essa comunidade de segurança pública, por exemplo, do Brasil, ela precisa dessa interlocução constante. Não pode ficar, eu acho, em cada um no seu estado, cada um no seu tema, isso acabou, né? Se fechar na sua bolha, vamos dizer, na caixinha, bolha, na sua bolha. Então, assim, tem que ser o primeiro de muitos. Eu acho que a iniciativa é muito, muito boa. Eu acho que também tem esse espaço para empresas, né? As empresas também participam. E a questão dessa comunidade é isso, por exemplo, o Diário da Honra, ele vem trazer um lado informativo, um lado de questionamentos. Né? E isso é necessário, precisa ter todas essas áreas, não é só os secretários, não é só os operadores, precisa ter essa parte informativa, essa parte dos estudos. É um sistema, né? É um sistema. Tem que funcionar lubrificado. Né? Unificado, todo mundo junto e conversando. E a gente sabe que a internet é muito boa e realmente é um avanço maravilhoso poder conversar com pessoas do Brasil e do mundo todo. Mas chega um momento que tem que falar pessoalmente. Eu acho que é o momento que tem que se reunir ali, tem que sentar por olho no olho, meia horinha, uma hora para poder conversar mesmo, falar, precisamos fazer isso, tá tendo problema tal, precisamos resolver. E eu acho que a ideia é essa. Torço para que seja um evento fixo, né? Todo ano, no caso, recorrente. E achei a iniciativa muito, muito boa. E eu não sou policial, né? Não sou da área policial, mas é sempre interessante ver como as polícias estão se desenvolvendo no Brasil, assim. E como a gente acaba conhecendo também, né? Pessoas da Polícia Militar, Polícia Civil, o avanço que está tendo. E até uma curiosidade, até quando eu gostaria de falar. Eu não tinha tanto contato com policiais, né? Quando eu vim para Brasília, eu comecei a ter contato. E a primeira surpresa que eu tive, assim, o preconceito que eu tinha antes, era que os policiais, o policial tá lá, vai na rua, pô, o cara tá lá, é um herói, etc. Mas é isso. Depois eu comecei a conversar com os caras. São pessoas inteligentes, que estudam muito, estudam mesmo, assim, sabe? E que querem aprender no sentido, assim, eles querem evoluir sempre. E eu não tinha essa percepção, eu realmente achava que tinha um preconceito muito, muito ruim, assim, no sentido de sempre apoiei a polícia, mas uma visão estereotipada que o policial era só o operador ali da rua e do dia a dia, principalmente o policial militar. Mas depois eu comecei a conviver com alguns policiais, eu fiquei assim, impressionado. Eu via como, na verdade, eu era ignorante perto, né, desses operadores de fato que estão ali aprendendo. Então esse tipo de evento é muito importante também. Legal. Porque cria esse ecossistema todo da segurança pública e, ao meu ver, né, agora, sabe, né, que é o grande problema do Brasil, segurança pública. Precisa realmente, para ter uma solução, precisa ter esse contato. Então, é muito bom aqui, eu agradeço por poder participar e é muito... E torço mesmo para que dê certo. Pois é. Eu agradeço a sua presença aí, mesmo porque o Diário da Honra está com uma parceria agora com o Instituto Recife, né? Essa parceria a gente fechou recentemente, então a gente vai se entrosar cada vez mais e eu tenho certeza que essa parceria, que eu chamo até de irmandade, vai dar bons frutos, né? Então agradeço demais a sua presença aí, a sua disponibilidade, seu tempo aí para falar com a gente aí, tá? E eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Estamos abertos, é o Recife, né? Tem o site, recife.org.br. E estamos abertos também, né, a qualquer sugestão, parcerias e, obviamente, a parceria com o Diário da Honra. Beleza, muito obrigado. Eu agradeço. Falou. Bom, e a gente conversa agora com a Daniele Araújo, ela que é agente socioeducativa da unidade de Santa Maria, né? Daniele, como é que você está vendo essa iniciativa dessa primeira conferência, reunindo diversas forças policiais? O que você achou das palestras? Conta tudo pra gente. Eu gostei bastante, eu acho que é muito importante essa integração entre todas as forças, né? A gente aprender e entender um pouquinho mais sobre o trabalho de cada um e como que a gente, se integrando, consegue fazer uma segurança melhor em todas as frentes, né? Que é um ramo que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, e não só para aprender um pouco mais sobre as leis, as mudanças que estão sempre acontecendo, né, no mundo jurídico, mas como levar isso para a prática no nosso dia a dia. Então, as palestras foram muito boas, eu gostei bastante, e a parte da exposição também, para a gente ver o que está acontecendo aí de novidade no mundo da tecnologia, e o que a gente consegue incorporar, fazer alguma licitação.
nos nossos órgãos também. E você, como integrante desse sistema socioeducativo que é tão complexo, né, lidar com menores de idade, o que você extraiu, assim, que dá para levar agora para a prática, né, que você achou de novidade, que trouxeram de outros estados, que todos os estados estão sendo representados aqui, né? A gente consegue ver alguma coisa, por exemplo, com relação aos sistemas, né, que a gente pode adaptar, melhorar nos nossos, ou a forma de lidar, né, também com os internos, alguns procedimentos que a gente pode sempre melhorar. Então, essa integração que a gente vai fazendo com os outros estados também é muito enriquecedora e eu tenho certeza que o DF também conseguiu passar um pouquinho para os outros estados também. Qual que é o principal desafio na sua área? Então, na nossa área, como a gente lida um pouco com os menores de idade, né? Então, a gente tem umas questões nas leis que são mais peculiares. Então, a gente tem todo esse cuidado de fazer também segurança com socioeducação. Bom, a gente conversa agora com o Bruno Lucena, que é comandante da Guarda Civil de Cidade Ocidental, que é uma cidade do entorno de Goiás, né? E que o trabalho é essencial lá, a segurança pública precisa de muitos avanços. Eu já trabalhei naquela área lá, inclusive, né? É um lugar que tem altos índices de violência e eu queria ouvir de você o que você achou desse evento, reunindo várias forças policiais. Qual que é a importância dessa integração? Isso. Em Cidade Ocidental, nós, desde esse ano, nós iniciamos um processo de integração com as forças de segurança, seja Guarda Civil Municipal, seja o batalhão lá, que é o 33º Batalhão de Polícia Militar, seja com a Polícia Civil, Polícia Penal. E hoje nós viemos aqui para a gente conhecer um pouco mais das tecnologias, né? Cidade Ocidental está saindo ali na vanguarda, onde nós temos um projeto chamado Ocidental 360, onde a gente entrega tecnologia aos munícipes de lá, com reconhecimento facial, reconhecimento de placa, botões de pânico também vão ser instalados, totens vão ser instalados, e hoje nós estamos aqui na feira justamente para ver um pouco mais da tecnologia à disposição da segurança pública e adequar a nossa necessidade e conseguir levar isso para a Cidade Ocidental, que é o nosso objetivo, tornar a Cidade Ocidental como o município mais seguro do estado do Goiás. Quer dizer, essa realidade que eu conhecia está mudando, né? E a integração das forças, como o senhor disse, junto com a Polícia Militar, faz com que a segurança aumente ainda mais. Com certeza. Nós estamos fazendo um trabalho integrado dentro de Cidade Ocidental e conseguimos reduzir bastante os índices de criminalidade. E, como eu falei, a nossa meta nesse ano e nos próximos é tornar a Cidade Ocidental o município mais seguro do estado do Goiás. E os desafios? Quais são os principais desafios nesse momento? Bom, nós temos diversos desafios, né? A Cidade Ocidental tem ainda um pouco de refúgio ali da criminalidade, dos procurados, e nós vamos integrar as tecnologias, conhecemos algumas outras aqui, vamos levar para lá, inclusive modelos, tornar como modelo Cidade Ocidental lá, com um parceiro que nós conseguimos aqui mesmo nessa feira, para fazer o reconhecimento facial durante as festas e os eventos da cidade. Né? Nós teremos uma festa agora em agosto, e vamos levar um parceiro que vai utilizar drones de reconhecimento facial, câmeras, para identificar pessoas que são foragidas e também desaparecidas, né? E assim a gente trazer um pouco mais de segurança para o município de Cidade Ocidental. Que bacana, sinal então, né, que o objetivo da conferência está sendo atingido. Vocês encontraram aqui uma tecnologia que já vai ser implementada na cidade. Exatamente, né? Esse parceiro, ele quer apresentar os serviços dele para a Cidade Ocidental e também para os municípios próximos, né, para o estado, enfim, na parte do Centro-Oeste, e aí eles elegeram a Cidade Ocidental como um ponto ali de apresentar essa solução aí de segurança, que é tão um software israelense que a gente vai conseguir levar aí nas festividades em agosto no Cidade Ocidental. É um orgulho ter aqui o nosso secretário de Justiça do Espírito Santo, Rafael Rodrigo Pacheco. Né? Nós estamos aqui numa edição especial, direto da ILAB Segurança 2025, né? É uma conferência de segurança pública que está acontecendo aqui em Brasília. E, secretário, muito uma honra entrevistá-lo aí. Tá? A honra é minha, Júnior, a honra é minha. Bem-vindo ao Diário da Honra e
receba o abraço da nossa audiência aí. Muito obrigado. Secretário, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória até chegar à Secretaria de Justiça. Trajetória já longa, Júnior. Né? Bom estar aqui no Diário da Honra, me sinto honrado. Um pouco redundante, mas é exatamente esse o sentimento de sentar aqui. Sim. Né? O Diário da Honra é um patrimônio entre nós policiais. Sim. E quem já teve a oportunidade de acompanhar, né, o canal lá no YouTube, sabe que nessa cadeira aqui só senta fera. Então eu me sinto muito lisonjeado e honrado, não porque eu me acho uma fera, mas por saber que aqui vieram tantos colegas que trabalharam comigo ao longo de tantos anos. Sim. Bem, eu entro na Polícia Rodoviária Federal em 1994. Sou da turma de 94. E lá na Polícia Rodoviária eu vou ficar por 10 anos aproximadamente. 10 anos, quase 11 anos. 10 anos e meio, digamos assim. Na Polícia Rodoviária eu pude trabalhar em vários estados. Trabalhei no Espírito Santo, no Rio. É uma escola. Goiás, Mato Grosso do Sul. E aí eu já tive um contato com essa grandeza chamado Brasil. O Brasil é um país continental, incrível. E não é só grande, ele é rico. A diferença que você tem entre e não precisa nem ir muito longe, a diferença que você tem entre Goiás e Minas Gerais, ou Minas Gerais e São Paulo e Rio, a riqueza cultural desse país é fantástica. E aí, depois de 10 anos e meio, eu ocupei postos de comando na Polícia Rodoviária Federal, mas, apesar de eu ter tido um tempo maravilhoso com meus irmãos policiais rodoviários federais, que são meus amigos até hoje, mas eu percebi que não era bem aquilo que eu queria para uma carreira inteira, uma carreira de 30 anos, de 35 anos, e eu falei, poxa, eu acho que o meu lugar é na Polícia Federal. E aí eu fiz um novo concurso em 2004, passei para agente da Polícia Federal, foi muito bom, e lá permaneci durante 20 anos. 20 anos contínuos, trabalhei em todos os estados brasileiros, a minha lotação ficou sempre no Espírito Santo, mas em função especialmente da minha atuação na DRE, na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e eu trabalhei no Brasil inteiro, todos os estados, os 26 estados e o Distrito Federal. Isso foi maravilhoso. E foi na DRE que eu encontrei justamente o que eu queria fazer. Eu gostava da atividade de repressão a entorpecentes, então eu me fixei muito no Rio de Janeiro, trabalhando lá no GISE, no Grupo de Investigações Sensíveis, com colegas incríveis. Quem teve a oportunidade de trabalhar no Rio sabe daquela galera maravilhosa que tem lá, o Demétrio, o Dauri, que já esteve aqui, o Dauri já esteve aqui, né, o Arlota e outros. Um abraço pro Dauri aí que está no... Um abraço, Dauri, tudo de bom, querido. Hoje está aí no segmento da tecnologia, aposentado, combateu o bom combate. E aí eu me estabeleço ali no horizonte das operações de cooperação internacional, começo a atuar muito com as polícias internacionais, o DEA, né, o DEA dos Estados Unidos, a NCA da Inglaterra, a BKA da Alemanha. E aí em São Paulo eu estabeleço um contato muito grande com Druziani, outra lenda do nosso... Né, talvez se não o mais notável policial federal que eu conheci, está ali no top 3, porque realmente o Druzi é um gigante. É um ponto fora da curva. O Druzi não existe. Igual o Druzi, só tem o Druzi. Inclusive está no nosso radar aí para ser entrevistado, agora é delegado. Agora ele é delegado, tá lá em Maringá, vai controlar as operações lá em Maringá. E Druzi, um abraço gigante, que você volte aqui, porque se o Diário é da Honra, a honra é tua, meu irmão. E aí eu fico ali durante 20 anos, eu vou para o exterior, eu sou mandado para o exterior, fico 3 anos na Guiana, em Georgetown. Poxa, experiência. E aí fico trabalhando ali no Arco Norte, Suriname, Venezuela, as operações no Caribe, muitas parcerias com os Estados Unidos a partir da Guiana. E aí eu volto para o Brasil. Confesso a você, Júnior, que você volta um pouco... Sim. Né? Sabe aqueles filmes de astronauta, quando a nave volta, aquela reentrada? Né? É mais ou menos aquilo, porque você vai trabalhar numa realidade que não tem nada a ver com o Brasil. E eu fico muito perdido. Eu volto para a DRE, tranquilo. Você vai para outra realidade e volta aqui para o país. Porque lá eu operava com organizações internacionais, ONU, Interpol, Organização dos Estados Americanos, polícias nacionais de outros países. E aí você, poxa, eu voltei para Vitória. Você toma um susto, tranquilo, mas toma um susto. E aí o ano era 2022, dezembro de 2022, o então secretário de Justiça, André Garcia, que hoje é o secretário nacional de Políticas Penais, ele me liga e fala, olha, eu vou assumir a Secretaria de Justiça e eu precisava montar uma estrutura de inteligência prisional. Você topa? Eu falei, topo. Ele não vai pensar.
Sim. Aí eu falei, cara, eu quero um brinquedo novo. Quero um brinquedo novo, Legal. já são 30 anos de polícia. Sim. E eu fui ser subsecretário de inteligência. E aí foi fantástico, porque eu descobri um universo que eu não sabia que existia. A gente passa uma vida inteira prendendo criminosos, nós, policiais federais, militares, civis, enfim, rodoviários federais. Você passa uma vida prendendo criminosos e você não tem ideia do que é o sistema prisional. E nem eu tinha. Sim. E eu fico fascinado com aquilo ali, da quantidade de informações que você pode transpor do sistema prisional para as estruturas de investigação criminal em inteligência policial. Sim. E também da complexidade que é o trabalho dos nossos irmãos policiais penais. Como é difícil o trabalho desenvolvido por esses homens e mulheres. Sem dúvida. E aí passa-se um ano, o secretário nacional, o doutor André Garcia, que era o secretário de Justiça, é convidado para vir aqui para Brasília, para a Secretaria Nacional, e eu acabo sendo convidado para me tornar o secretário de Justiça. E aí é novidade, porque quando eu ainda era sub de inteligência, eu ainda estava na comunidade policial. Como secretário a coisa muda. Agora você se torna um agente político, você político, né? é responsável por um sem número de coisas, e aí você sofre um processo de desnaturação do que você era. Você deixa de ser realmente um policial, ainda que você atue num segmento policial. E aí hoje eu estou aqui, né, desempenhando esse papel e tentando colaborar com toda a estrutura de segurança pública, porque não dá para falar de segurança pública hoje sem falar do sistema prisional. Então eu continuo inserido nas questões policiais, mas agora numa perspectiva mais de política, né? A política da segurança pública, a política pública, não a política partidária necessariamente falando, né? E é isso, são 32 anos e meio, né? Eu tenho mais 2 aí de caminhada para chegar na aposentadoria, mas até lá a gente vai trabalhar firme. Mas certamente atuando de forma brilhante, que eu ouço muito falar do senhor, todos elogiando aí o trabalho que o senhor está desenvolvendo lá. São amigos. Doutor Pacheco, eu queria saber do senhor o que o senhor está achando aqui da nossa conferência e a importância desse evento aí para a segurança pública no país. Conferência brilhante, conferência de segurança pública, né, organizada aí pelo nosso colega, o delegado Sandro Avelar, né, que é o secretário de Segurança aqui de Brasília, com quem eu já tive a honra de trabalhar na Polícia Federal. E o que me chamou a atenção aqui desse evento? Chegou a hora realmente da gente ter uma generosidade institucional. Nós temos aí as corporações, as polícias militares, as polícias civis, as guardas municipais que surgem agora como as polícias municipais, a polícia rodoviária, a polícia federal, as polícias técnico-científicas e as polícias penais, mas a gente não pode mais gastar energia falando de uma ou outra. Nós temos que falar de todas elas juntas ao mesmo tempo, convergindo para o mesmo sentimento, a segurança pública brasileira. A gente precisa para ontem, não dá mais tempo. Veja que eu sou policial há mais de 3 décadas e a gente ainda está discutindo cooperação. Eu sou do tempo que eu fazia cooperação na época que era feio. Era feio. Vamos cooperar com os caras ali. Não pode. Deixa esses caras pra lá, né? Assunto proibido. Proibido. Hoje tá bonito cooperar. Que bom. Que bom que hoje tá bonito cooperar. Porque a cooperação, ela evita retrabalho, ela evita sobreposição de ação, ela maximiza resultados, ela potencializa informações. Então eu congratulo os organizadores da feira por realmente conseguirem ter essa sensibilidade de que é preciso realmente encontrar um caminho de convergência absoluto para todas essas casas e para a política de segurança pública, porque o cliente é um só. É a sociedade, é a população que não aguenta mais esse estado de coisas. A gente precisa evoluir. E eu congratulo os organizadores dessa feira por terem, inclusive, dado um espaço de alta relevância para o sistema penitenciário apresentar as suas questões muito complexas que vão influir em todas essas estruturas. Sim, sem dúvida. Eu queria que o senhor nos passasse um retrato do sistema penal lá no Espírito Santo, se, por exemplo, há necessidade de construção de novos presídios, se de fato há uma superlotação carcerária e quais as propostas de melhoria que o senhor pode apresentar. Hoje o sistema penitenciário, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, ele está em evidência. Nós tivemos a decisão do Supremo que originou o plano Pena Justa,
Essa decisão é uma decisão judicial, não é uma política pública necessariamente falando, mas é uma decisão do ministro Barroso, onde ele diz que o sistema penitenciário brasileiro ele viola uma série de direitos ligados à dignidade da pessoa humana e impõe que os estados entreguem planos para sanar esses problemas que ele chama de estado de coisas inconstitucionais. E parte significativa dos problemas vistos nessa ação estão ligados à questão da superlotação. De fato, esse é um problema que também existe no Espírito Santo. Hoje nós temos 16 mil vagas e uma população de aproximadamente 25 mil presos. Fazendo uma conta rápida, nós temos 2 vagas para cada 3 homens presos. E isso é um problema. Por quê? Porque isso vai impactar na própria execução penal e na segurança do sistema penitenciário. E é isso que a gente precisa sensibilizar as pessoas. Sistema penitenciário é segurança pública. Se a gente rememorar muito rapidamente, Júnior, você vai se lembrar disso, as grandes facções criminosas do Brasil surgem dentro do sistema penitenciário. E ligadas muito a um completo descontrole, a um completo desrespeito ao direito dos presos. Então essas facções elas surgem inicialmente como uma proposta de melhoria dos presos para os presos. Então, quer dizer... Humanizar mais o preso. Sobreviver, né? Sobreviver. Quem não conhece a história de Ilha Grande, quem é do Rio de Janeiro, quem não conhece a história de Taubaté, do presídio de Taubaté em São Paulo, quem é paulista. Quem não se lembra do que aconteceu em São Paulo em 2006? É verdade. A maior cidade da América Latina de joelhos, né? Por conta da atividade dentro dos presídios. Então, é um problema a superlotação. A gente precisa fazer frente a isso, é preciso construir novas unidades prisionais. Lá no Espírito Santo nós estamos projetando novas unidades prisionais, mas também é necessário a gente racionalizar o sistema prisional. A gestão do sistema prisional precisa ser mais racional, mais eficaz, porque do contrário a gente não para com essa mecânica de construção de unidades. E é preciso dizer para a sociedade que o orçamento público é um só. É como o orçamento da casa da gente. Você tem uma quantidade de dinheiro e você tem que fazer escolhas. Vai comprar arroz e feijão ou sabão em pó? Vai comprar sabão em pó ou chocolate? Você tem que tomar decisões. E aí os governadores têm uma quantidade de dinheiro disponível, eles têm que decidir. Presídio ou escola? Presídio ou hospital? Presídio ou creche? Presídio ou estrada? São decisões que precisam ser tomadas. Então, sim, precisamos construir presídios novos. Inegável. Mas também precisamos chamar as instituições envolvidas para a gente utilizar de forma mais racional o próprio sistema prisional. Manter preso, de fato, o preso perigoso, o preso, o grande traficante, o faccionado, né? Manter realmente esses homens afastados do convívio social, mas de uma forma racional, porque se a gente fica prendendo de forma ruim, digamos assim, prisão de forma equivocada, a gente não consegue manter preso aquele que tem que ficar preso. Aquele que tem que ficar preso. Então é um problema que aflige boa parte dos estados brasileiros, não é diferente no Espírito Santo, mas nós temos um sistema controlado, graças à atuação da nossa Polícia Penal, que é incrível. E essa política prisional, cada estado faz a sua ou tem uma espécie de harmonia, uma política em comum? Pois é, esse segmento da Polícia Penal ele é muito novo. Você veja que ele foi para a Constituição da República nos idos do ano de 2019, ali no parágrafo 5º do artigo 144, salvo engano, né? E se você for buscar a origem da PEC, ela vai dizer isso. Quando você olha a persecução criminal, você sempre tem uma polícia. Então você tem ali as polícias ostensivas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, agora as guardas municipais, na prevenção, né, do crime, para que o crime não aconteça, ou na interrupção do crime se ele estiver acontecendo, flagrante delito. Aí na sequência você vai ter a Polícia Judiciária fazendo um apuratório daquele crime que não pôde ser prevenido, né? Você tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, e quando você colocava esse cara na execução penal, que é a maior parte da persecução criminal, você não tinha uma polícia. Você não tinha uma polícia. E isso tornava aquele servidor público muito suscetível à intimidação, à cooptação. Né? Você, como uma estrutura policial, você faz frente a esse criminoso. Então a Polícia Penal ela surge para isso. E aí os estados tiveram que fazer as suas regulamentações, porque é uma polícia. Você tem a Polícia Penal Federal, que controla os 5 presídios federais, mas nos estados os governadores têm que criar essas forças.
E ainda há estados que não criaram. A do Espírito Santo, por exemplo, vem no ano de 2023, em 4 de dezembro de 2023. E aí eles agora começam a buscar aquelas interações, que é a sua pergunta, que as polícias já estabelecidas já fazem. Né? A Polícia Civil do Rio conversa com a Polícia Civil do Espírito Santo e vice-versa, né? As próprias interações das polícias militares. Então elas entram para essa mesa de players da segurança pública e começam a organizar suas atividades de inteligência e suas trocas de informação. Mas ainda são estruturas muito cercadas em seu próprio universo do Estado. Sim. Tá? Mas o caminho desses homens e mulheres é um caminho promissor, porque eu estou convencido que é no sistema prisional onde há a maior fartura de informações. Afinal de contas, lá estão as lideranças criminosas. Fala-se muito, né, do potencial das facções criminosas, mas onde está Marcola? Preso há 28 anos. Fala-se muito do Fernandinho Beiramar, dito líder do Comando Vermelho, mas onde ele está? Preso há 20 anos. Né? Então, quer dizer, o potencial de informações no sistema prisional é infinito. E a Polícia Penal vai cumprir esse papel de apoiar as outras estruturas policiais. A gente que trabalha na área de segurança pública, a gente nota, por exemplo, progressão de regime, audiência de custódia ou saidinha, são medidas que colocam muitos criminosos fora da cadeia, né? Então, o senhor sente necessidade dessa mudança de legislação para que esses criminosos permaneçam presos? O que o senhor acha dessas Eu sinto medidas? sim. Né? É importante lembrar, os colegas estão acompanhando, que hoje eu gerencio o sistema prisional, mas eu fui policial a vida inteira. Sim. Eu prendi gente a vida inteira e agora sou responsável por manter essas pessoas presas. Sim, nós precisamos rever o escopo legislativo penal e processual penal brasileiro. A minha preocupação é quando essas mudanças são feitas de forma pensada e elas se desconectam de um sistema. O sistema penal, ele tem uma lógica, tem uma lógica de funcionamento global. O processo penal tem uma lógica de funcionamento global. A execução penal tem uma lógica de funcionamento global. E quando você vai ali, você tira um único parafuso, né, você pode desequilibrar isso. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, eu tenho o mesmo sentimento. Quem não tem? Eu tenho filhos, meus filhos andam pelas ruas. É claro que eu quero penas mais duras para criminosos, principalmente aqueles que cometem crimes contra a vida ou crimes violentos. Tá? Ou crimes que acabam com as nossas estruturas sociais, como é o tráfico de drogas. Sem dúvida nenhuma, isso não está em discussão. Mas é preciso fazer isso com inteligência e não com oportunismo. Quando a gente faz essas propostas, né, que a gente vê de vez em quando aí no Senado, né, vamos fazer assim, você desequilibra essa estrutura inteira e aí você pode ter um resultado inverso do que você quer. Né? Vamos mexer aqui nesse parafuso aqui porque eu quero uma estrutura mais forte. Você tirou o parafuso, a estrutura cai. Então a gente... maquinária, relojoaria. Exatamente, é um relógio. É exatamente isso. É um grande relógio. Aí você vai lá, tira um dente da engrenagem, o relógio para de funcionar. Né? Não estou dizendo que o relógio está funcionando bem. O relógio precisa ser recalibrado. Mas ele precisa de homens e mulheres que discutam isso sem o calor do momento, sem o oportunismo do momento. Sem viés político, ideológico, porque esse choque da esquerda com a direita, ele produz muito pouca coisa fática, né? E se a ideia é boa, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é boa. E aí a gente não pode discutir as coisas com a profundidade de um pires, né? Você vai ali no barzinho da esquina, os bêbados de plantão já resolveram a guerra da Ucrânia. E amanhã eles vão resolver a guerra de Israel. Mas isso é só no bar. Num lugar de gente séria, que é aqui, uma conferência de segurança pública, o debate tem que ser profundo e conduzido por profissionais que sabem do que estão falando. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa rever esse escopo de leis. Certo. E eu queria, para finalizar a nossa entrevista aqui, quais são os projetos, os programas aí de sucesso da Secretaria de Justiça hoje? Olha, a gente acredita de fato que a ideia de você ter um sistema prisional que respeite os direitos do preso,
os direitos humanos não seja nenhum conflito com a dureza da execução penal. A pena tem que ser executada com dureza, com segurança, com disciplina. Mas não há um conflito, isso é um falso dilema. É aquilo que eu falava da conversa do bar. Né? Não, você está dando vida boa para preso. Gente, só quem nunca foi num presídio é que fala uma bobagem dessa. Eu convido aí os nossos colegas que estão assistindo, entre num presídio comigo, que você vai ver que de moleza não tem nada. Então, a gente também tem que ter a perspectiva que a Constituição brasileira, ela não prevê a pena de morte. Que a Constituição brasileira, ela não prevê a prisão perpétua. Então, essas pessoas, esses homens presos, num dado momento, eles vão sair do presídio. E aí a gente tem que se perguntar como é que você quer que ele saia, melhor ou pior do que ele entrou. Porque eu não tenho como desmatar quem foi morto. Mas eu posso trabalhar aquele homicida buscando que quando ele sai de lá, ele não venha a matar novamente. É o que eu falo da razão no sistema prisional. O debate de vingança, ele está superado. A gente já discutiu isso 50, 60, 100 anos atrás. A Inquisição Espanhola não existe mais. Então essa ideia de que eu vou colocar o cara lá dentro para maltratar, para tornar a vida dele infernal, é um tiro no pé. É simples, faz um teste. Pega um cachorro, coloca ele na sua casa, alimenta ele mal, chuta ele, maltrata ele, depois você me liga para dizer o que ele fez com você. É óbvio que aquilo vai gerar um processo de vingança de lado a lado e eles vão devolver esse maltrato para a sociedade. Não é muito difícil a gente assistir nas capitais nacionais a ordens vindas dos presídios destruindo a cidade inteira, queimando a cidade inteira. Então, você fala até que é uma escola do crime. Exatamente. Então a gente tem que tornar esse ambiente duro, mas quem prevê a lei, que é o próprio Estado, tem que seguir a lei. Se o próprio Estado propõe as suas regras e ele não cumpre as suas regras, elas não vão funcionar absolutamente nunca. Então, lá no Espírito Santo, eu acho que o que a gente tem de interessante na administração prisional é que a gente, de fato, coloca uma dureza na disciplina. Quem comanda os presídios no Espírito Santo é o Estado. A única facção criminosa reinante nas nossas penitenciárias é o Estado do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, para aquele que quer, porque existe uma parcela que não quer. Para aquele que quer, a gente tem que disponibilizar ações de educação, capacitação e trabalho. Ao fim, Júnior, a gente é o trabalho. Como é que você paga o sustento da sua família? Com o suor do seu trabalho, com o provento do seu trabalho. Então a ideia de que a gente não vai oferecer nada para esse cara, ele vai sair de lá de dentro, ele vai fazer o quê? Adivinha o que ele vai fazer? Só sabe fazer aquilo. Então eu tenho que dar a chance para o homem que quer e que pode, porque não são todos que podem. Isso é importante dizer. Olha, cara, você quer ser carpinteiro? O mercado tá aquecido para carpinteiro. Daqui a 3 anos você vai sair. Você quer ser um mestre de obras? Você quer ser um barbeiro? Você tem que competir com o crime. Do contrário, a gente vai ficar nessa maluquice aí. E o que acontece? É preciso dizer para a sociedade, Júnior, um presídio de 800 vagas custa o mesmo que 5 escolas de tempo integral para 800 alunos. Então, para manter 800 homens presos, a gente deixa de atender 4 mil estudantes. A sociedade precisa saber disso, porque a fonte do recurso é limitada. Então, a gente precisa abandonar as duas pontas do discurso. Quanto mais escola, menos preso. Menos preso. E a gente precisa abandonar as duas pontas do discurso. Bandido bom é bandido morto, bobagem. E bandido é vítima da sociedade. Bobagem também. Bandido é bandido. Foi preso, processado, condenado e está lá pagando a pena dele. Mas agora a gente tem que colocar razão e deixar as nossas emoções ali no cantinho, para a gente construir uma sociedade melhor com a ajuda de todo mundo que está nessa feira. Beleza, então. E aproveitando a resposta do senhor, essa questão da oferta de trabalho dentro dos presídios, lá no Espírito Santo também acontece? A gente está convencido que esse é o caminho. Hoje nós temos aproximadamente 25% da população prisional trabalhando no regime semiaberto, majoritariamente. Então, são homens presos que de manhã saem, vão para os seus empregos e retornam, né? E passam as noites nos presídios. O desafio da gente agora é levar um emprego para aqueles do regime fechado. Obviamente eles não podem ir às ruas, por isso o nome é fechado, mas a gente pode levar as estruturas de trabalho para dentro dos presídios. Até porque esses homens precisam devolver para a sociedade parte do custo deles. Vou te dar um exemplo. Nas nossas unidades prisionais, nós produzimos todos os uniformes.
do sistema prisional. Se eu fosse comprar esses uniformes no mercado privado, eu gastaria algo em torno de 70 milhões de reais por ano. E eu produzo esses uniformes e gasto algo em torno de 12 milhões, 15 milhões por ano. Portanto, eu poupo 55 milhões. São 55 milhões que vai para uma creche, que vai para um hospital e assim por diante. São os presos que cozinham a própria comida deles. Virou uma escola de capacitação. É isso. Hoje eu tenho 37 cozinhas integradas ou internas nas unidades prisionais e eu tenho 800 presos remunerados que fazem a própria comida. Fazem a própria comida. Então, o trabalho é o caminho para a gestão racional do presídio. E lá no Espírito Santo está na bandeira, né? Trabalho e confia. Exatamente. Secretário, muito prazer, muito obrigado, Júlio. Foi uma honra. Sua disponibilidade, seu tempo aí. E tenham todos aí uma ótima tarde. Muito obrigado aí pela... Até logo, gente. Foi um prazer. Entrevista. Até logo. Muito obrigado, secretário. Valeu, Júnior. Foi um prazer de conhecer. Tudo bom. Tá. O Diário da Honra tá sempre acompanhando esses eventos aí, ligados à segurança pública, e sempre vai acompanhar. Forte abraço a todos aí, acompanhem o nosso canal e até a próxima.